Como é que eu explico tecnologia de um jeito que qualquer pessoa consiga entender isso? Porque só a palavra já dá um certo medo. Tecnologia. Parece que é uma coisa assim de um outro mundo. Mas vamos lá, calma. Deixa eu tentar colocar isso aqui em ordem na minha cabeça. Deixa eu voltar lá no início. A palavra tecnologia, ela vem de uma palavra de origem grega. Tecnologia é a junção de duas palavras. Tekne significa técnica, arte, significa ofício, e logia significa estudo. Então, no fim das contas, tecnologia é só o estudo de uma técnica. Simples. É sobre fazer as coisas, vamos dizer assim, de uma forma mais inteligente. É sobre fazer as coisas de uma forma mais inteligente. Acho que esse pode ser um bom começo para a gente começar a falar sobre tecnologia. Mas aí, com o tempo, a gente começou a associar tecnologia com objetos. Porque antes, se era fazer as coisas se tornarem mais eficientes, nós temos tecnologia lá na época da pedra, quando o homem usava lá, desde quando o primeiro homem ele usou a pedra lá para quebrar uma outra coisa ou para bater uma pedra na outra, aquilo já era tecnologia. Mas com o tempo, como eu disse, a gente passou a associar a tecnologia ao celular, a um computador, a um tablet. Toda vez que a gente pensa em tecnologia, a gente pensa hoje nesses equipamentos. E essas coisas fizeram com que a tecnologia se tornasse algo um pouco confuso. Talvez essa seja uma boa explicação. Então, como é que eu posso explicar para as pessoas o que realmente é a tecnologia? Talvez se eu utilizasse alguma analogia, né, para poder facilitar, talvez eu poderia contar uma história. Podia contar uma história de amor. E aí eu poderia colocar dois personagens. Um dele é o hardware e o outro é o software. Então vamos imaginar que é como se o hardware fosse o homem e o software fosse a mulher. Sim, uma história de amor, vai ficar legal. Então o hardware eu vou chamar de ele e o software eu vou chamar de ela. Tudo que você chama de tecnologia hoje, tudo que você conhece como tecnologia, nasceu desse relacionamento entre o hardware, que é a parte física, e entre o software, que é a parte que a gente não consegue tocar. Mas eu preciso explicar isso de uma maneira mais fácil. Vamos pensar assim, o hardware, é todo físico. Você consegue tocar, você consegue sentir, você consegue pegar, tudo que você consegue pegar é o que a gente chama de hardware. Já o software, ele é diferente. Mas primeiro vamos voltar no hardware para a gente poder fechar uns raciocínios. O hardware, ele é feito de quê? Ele é feito de circuito, ele é feito de chip, ele é feito dos transistores. Palavra difícil, né? Transistores. Mas a gente pode tentar comparar isso, já que a gente está falando com ele. A gente pode tentar comparar isso com o ser humano. Então, por exemplo, tem o cérebro do humano. No hardware, a gente chama isso de processador. Tem a memória. A memória, a gente chama no computador de memória RAM, né? Então, no hardware, a gente chama de RAM. O estômago, que é o local... O estômago? Foi uma analogia ruim, mas tudo bem. O estômago, o lugar onde a gente guarda as coisas, né? A gente guarda a comida ali e tal. Então, o estômago a gente guarda as coisas. No hardware, a gente tem o HD, tem o disco rígido lá. E nós temos os sentidos, né? A visão, o olfato, tato. Então, nós temos os sentidos. No hardware, nós temos o teclado, nós temos o mouse, temos as telas, temos o microfone. Então, acho que essa é uma boa analogia pra gente comparar. Só que, aqui tem um ponto interessante. Esse hardware, ele é meio teimoso. Quando ele decide não funcionar, ele não funciona. Quando ele decide, sabe, ser turrão, ele é turrão. E sem ela quem? O software, ele acaba se tornando meio burrinho, né? Tipo, é aquele cara que abre a geladeira e pergunta, amor, cadê o leite? Mas, na verdade, o leite tá ali na porta, bem na frente dele, né? Mas a gente já deu pra ter uma analogia aí do que é o hardware. Já deu pra entender o papel do hardware. Agora vamos pensar nela, no software. O software, ela é completamente diferente. É pura imaginação. É criatividade total. Ela é formada pelos programas, os aplicativos, os sistemas, tudo isso é o que a gente chama de software. Ela é a alma, ela é o sonho, é o plano, é ela que faz as coisas acontecerem. E faz tudo ao mesmo tempo. De manhã é um editor de texto, de tarde é um WhatsApp, à noite é um Netflix. Mas tem um detalhe, ela vive no mundo das ideias. Sozinho ela não consegue fazer nada. É como aquela esposa que é cheia de planos pro final de semana, mas que precisa do marido, que é o hardware, para poder dirigir o carro e levar a esposa até esses lugares. E aí, nós podíamos pensar como que esses dois se conheceram. Talvez foi lá nos anos 40, 50, quando os primeiros computadores surgiram. Eu acho que ali pode ser uma boa
referência, né? Eu imagino talvez ele chegando e fazendo aquela média, né? Oi, eu sou feito de válvulas, peso 30 toneladas, todo pomposo. E ela responde pra ele, ah, que legal. Mas você consegue somar 2 mais 2? E aí ele fica sem graça, né? Porque no começo deve ter dado muitas brigas, porque ela queria fazer tudo ao mesmo tempo e ele dizendo, calma amor, eu só tenho 64 KB de memória, não consigo fazer tudo isso. Ela travava, ela acabava esquentando, era um caos. Por quê? Porque ela queria fazer tudo, mas ele não tinha capacidade. Mas com o tempo, eles foram o quê? Evoluindo juntos. À medida que os anos foram passando, eles foram evoluindo, né? Ele acabou ficando mais rápido, foi ficando mais... Primeiro ele se tornou muito grande, depois ele foi ficando mais compacto, ele foi ficando mais inteligente. Hoje, existe bilhões de transistores num chip do computador, né? Num chip lá do hardware. Ela, por sua vez, ela foi ficando mais sofisticada. Hoje ela consegue reconhecer a voz, ela consegue reconhecer a face, ela até consegue prever o que você vai digitar. E aí, um dia, esses dois, hardware e software, resolveram se casar. Sabe quando foi o casamento? Toda vez que você liga um dispositivo pela primeira vez, é o sim dos dois. É simples, é isso. É ali, ó. Ligou, é o casamento do hardware com o software. E eles descobriram uma coisa bonita. Um não existe sem o outro. Ela precisa dele para se manifestar. Ele precisa dela para ter utilidade. É dependência total. Tipo, aqueles casais que vivem assim o tempo inteiro reclamando, mas não conseguem ficar um dia separado do outro. E dessa relação nasceu tudo. Tudo que você conhece. Seu celular, seu notebook, a sua televisão, até aquela máquina de lavar. Quando você abre um Instagram, por exemplo, o hardware processa. Ela organiza as coisas. Quando você tira uma foto no seu celular, o hardware, capta aquela imagem. Ela aplica os filtros, cores. É uma dança. E funciona. O interessante é que funciona. Então, talvez agora você consiga entender. Tecnologia não é um bicho de 7 cabeças. É só isso. Duas forças trabalhando juntas. Então, tecnologia são duas forças trabalhando juntos. Acho que essa é uma boa definição. Corpo e mente. Forma e função. E quando você entende isso, você começa a usar a tecnologia com mais segurança, com mais clareza, com mais leveza. Essa talvez é a palavra. Agora, se o seu celular travar, é briga. Se o aplicativo não abrir, é DR, é discussão na certa. Não tem jeito, tá discutindo a relação. Se tudo roda liso, o aplicativo funcionou, o jogo funcionou, o programa funcionou, a internet funcionou, tudo lindo, lua de mel na certa. Mas peraí, será que eu tô viajando? Que história mais absurda. Quem que explica tecnologia se fosse um casal apaixonado? Eu tô aqui viajando, conversando comigo mesmo, sabe? Falando sozinho. Será que eu tô já meio que delirando? Ou será que é justamente por ser um absurdo que funciona? Enfim. Agora, você já conhece o casal mais importante da era moderna. E da próxima vez que você abrir o celular ou abrir um aplicativo, você vai entender claramente como funciona essa união deste casal moderno, hardware e software, como essa união dos dois simplifica o conceito de tecnologia nos nossos dias atuais.